reunião da turma do bate-bola pela Itatiaia, portanto, confirmado, mais do que confirmado, o esperado Atlético e Cruzeiro, domingo pelo Campeonato Mineiro. Vamos então destacar como os dois clubes estão fechando os preparativos, começando com o Cruzeiro hoje, Thiago Reis. Boa noite, Emanuel, ouvintes da turma do bate-bola, 6h19, conforme prometido ainda há pouco, estamos chegando para trazer notícias do Cruzeiro, que encerra a sua preparação nesta sexta-feira, neste momento, na Toca da Raposa 2. O técnico Felipe Conceição teve um dia importante, muito produtivo, na tentativa de dissipar as suas dúvidas na escalação, na montagem do Cruzeiro para este compromisso diante do Atlético. É o clássico centenário, é um clássico, obviamente, em qualquer circunstância muito importante, mesmo diante do momento vivido pelo Cruzeiro, tido por muitos como um azarão neste clássico, mas o técnico Felipe Conceição mantém o discurso de cabeça erguida, de representação dessa equipe com a camisa estrelada, para que o Cruzeiro tenha um bom desempenho no domingo e quem sabe buscar uma vitória diante do Atlético. Você destacou em manchete, Emanuel, a grande dúvida está no ataque, do meio para frente, muitas vagas em aberto, há uma disputa franca hoje no Cruzeiro por posições e do meio para frente poderemos ter novidades. Léo Figueiredo, a aposta pode vir na surpresa ou na continuidade? O que fará o Felipe Conceição? Por exemplo, Léo, ele tem Marcinho ou Rômulo? O Marcinho vem jogando, é bem verdade, ainda não encheu os olhos. O Rômulo fez uma boa partida no último jogo, com uma linda assistência, inclusive, para o Felipe Conceição aplaudir no gol do Felipe Augusto, um lançamento do meio-campo, daquele que quebra as linhas adversárias, e o Rômulo está vindo com essa característica, já se mostra bem fisicamente. Poderia então optar pelo Rômulo nessa meiuca, ao invés do Marcinho. No ataque, na beirada, Ayrton ou Potker ou ainda o Felipe Augusto. Os dois últimos marcaram gols nessa partida contra o Coimbra. Tem muita gente que entende que o Ayrton é aquele atacante fumacinha, né? Que entra para poder fazer um salseiro, geralmente no segundo tempo. Quando começa o jogo, algumas vezes não tem o mesmo desempenho. Ou ainda recuar o Rafael Sobis, tira o Rafael de centroavante, né? Traz o Sobis pro meio e pode colocar esse William Potker, como ele fez no início do segundo tempo contra o Coimbra. É um exercício, Léo Figueiredo, pro torcedor do Cruzeiro, pro comentarista também é gostoso de se fazer, imaginar o que pode fazer o técnico celeste. Eu gostaria da sua opinião. Fosse você a escalar o Cruzeiro, iria, por exemplo, na continuidade do Marcinho ou na chegada, na surpresa do Rômulo? O Ayrton pra você é aquele talismã da década de 90, tipo Tupanzinho, né? Apareceu no segundo tempo e resolvia, ou pode começar o jogo? E aí, Léo Figueiredo, boa noite. Boa noite, Thiago. Eu acho que o Felipe Conceição precisa tentar antever o que o Atlético vai trazer para ele. Digo isso porque entre Marcinho e Rômulo, por se tratar no jogo mais difícil que o Cruzeiro tem nesse Campeonato Mineiro, o jogo mais difícil do ano pro Cruzeiro, o adversário mais qualificado, o Marcinho, com a bola, ele não tem enchido os olhos, mas ele ainda vai. Mas sem a bola, o Marcinho não ajuda. O Marcinho não ajuda na marcação, não é característica dele. E vai ser um jogo de muita, mas muita dedicação do Cruzeiro. Se o Atlético tem mais qualidade técnica, o Cruzeiro precisa correr mais. Se o Atlético tem mais elenco, o Cruzeiro precisa correr mais. Se o Atlético está na liderança, praticamente classificado, com quase o primeiro lugar garantido, o Cruzeiro vai ter que correr mais, porque precisa de um resultado para entrar ali nos 4 ainda, para se manter ali o Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai ter que usar e abusar do fator físico, da velocidade. Para isso, entre Rômulo e Marcinho, Rômulo. Ayrton, a não ser que tenha qualquer tipo de situação, não tiro do time de jeito nenhum. Porque a grande oportunidade para o Cruzeiro com o Ayrton são as descidas do Arana pelo lado esquerdo, onde o Atlético costumeiramente dá mais espaço, dá algum espaço. O Atlético já tomou gols com seus zagueiros correndo atrás de atacante, o Atlético vai ficar mais com a bola. Então, eu fosse o Felipe Conceição,
era um meio-campo mais forte fisicamente para marcar mais e jogar quando tiver a bola. O Rômulo deu um grande passo, como você disse, mais velocidade pura lá na frente. Ayrton, Bruno José e Rafael Sobis, com toda a sinceridade, eu não acho que o Cruzeiro possa começar diferente, a não ser que ele opte pelo Felipe Augusto, que também é um cara de muita velocidade, mas acho que tecnicamente o Bruno José e o Ayrton estão à frente. O Felipe Augusto tem uma vantagem, fazia bem isso no América, que é a recomposição, né, Léo? Ele ajuda bem na marcação, uma característica importante dele, né? Ele vai fechar, caso jogue o Felipe Augusto, né? O lado direito do Atlético, que é um lado muito forte, o Atlético não tem um lado fraco, né? Mas o lado direito, que daqui a pouco a gente vai saber, Hulk ou Savarino, o Guga ou o Mariano, mas uma chegada do lado do campo do Atlético é sempre muito forte. Mas se ele optar pelo Rômulo, Thiago, e que pra mim sai muito na frente do que o Claudinho, do que o Marcinho, para um jogo tão pegado como o clássico, ele já vai ter uma proteção maior no meio campo. Então ele precisa atacar também. O Cruzeiro vai ter que se defender muito do Atlético, mas o Cruzeiro precisa jogar também. E na hora que tiver a bola, ele precisa dessa alternativa de velocidade e de um pouco mais de qualidade, de uma jogada individual, de forçar um cartão, quem sabe uma expulsão, um contra-ataque. Então acho que tecnicamente Ayrton e Bruno José seriam os melhores para o Cruzeiro. Emanuel, feita a análise pelo Léo Figueiredo de posicionamento, de como vai esse time do Cruzeiro, gostaria de abordar com você uma outra situação. É o clássico centenário de uma história brilhante, grandes vitórias do Cruzeiro, grandes vitórias do Atlético, mas é inegável que o momento do Cruzeiro é mais delicado, inclusive tecnicamente um time mais limitado que o time do Atlético. E aí te pergunto, Emanuel, com a sua vivência de tantos clássicos, tem favorito? Tem uma condição melhor para esse jogo de domingo, com toda a sua vivência? Ou você vai no pragmatismo? Clássico é clássico. O que é que você imagina para domingo, clássico centenário, 100 anos de Atlético e Cruzeiro, Emanuel? Ô Thiago Reis, depois de dezenas e dezenas de clássicos, eu diria o seguinte: quando esse jogo coloca frente a frente as duas principais camisas de torcidas do futebol mineiro, o jogador que está no time, no caso o Cruzeiro, apontado como sendo um pouco pior do que o adversário, o time se transforma, cria uma alma diferente. Sempre foi assim. O time às vezes entra desfalcado, faltando jogadores importantes, e se transforma. O Cruzeiro é um time ainda em formação. Você pega o último jogo Atlético e Cruzeiro, que foi de um ano para cá, Cruzeiro não tem praticamente ninguém mais em campo. Tem o Fábio, Manuel, não sei, mas não dá para apontar um favorito. O que dá para dizer é que o Atlético tem um momento melhor do que o Cruzeiro. O time já vem jogando junto há algum tempo, está com um investimento muito maior do que o Cruzeiro, e por isso tem jogadores de mais qualidade. O que se espera é um grande jogo. O Cruzeiro vai jogar no ataque, precisa de pontos, o Atlético nem tanto, mas o Atlético também não vai se descuidar, porque ganhar um clássico é muito importante para a sequência do Campeonato Mineiro. E parabéns também à decisão tomada hoje pela Federação Mineira de Futebol de manter a sequência do Campeonato Mineiro. Numa hora em que Brasília está aprovando o futebol, São Paulo, Rio de Janeiro, não haveria condição de paralisação mais uma vez do Campeonato Mineiro. Bom jogo para todo mundo. Segue falando na turma do bate-bola o Thiago Reis. É isso, bem lembrado. Parabéns ao presidente Adriano Aro, a toda a equipe. Léo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira, tá fazendo força como tem que ser, com todo o respeito,
com tudo que tem que ser feito para que o futebol possa continuar, e teremos então este clássico domingo entre Cruzeiro e Atlético, é Galo e Cruzeiro. Emanuel, técnico Felipe Conceição encerra a preparação do Cruzeiro para o clássico com uma última atividade amanhã, e aí sim dissipando essas dúvidas, principalmente do meio para frente, como vai o Cruzeirão para o clássico.